Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! Correção das questões de matemática e raciocínio lógico da prova para agente de Defensoria Pública, prova aplicada no dia 16 de 7 de 2023. Vamos resolver hoje a parte 1, constante das questões número 16 até 24. Então vamos para os comentários. Questão número 16. Uma reportagem publicada em 23 de 3 de 2023 em um jornal eletrônico informa que, após 10 anos da promulgação da proposta da emenda constitucional conhecida como a PEC das domésticas, para cada trabalhador doméstico com carteira assinada, em janeiro de 2023, 3 trabalhadores domésticos não tinham carteira assinada, ou seja, de 1 para 3. Sabendo que, segundo a reportagem, 4,4 milhões de trabalhadores domésticos estavam em janeiro de 2023 na informalidade, ou seja, não trabalhavam com carteira assinada, é correto afirmar que naquele mês a estimativa total de trabalhadores domésticos era um número entre. Então, vamos para a nossa resolução e os comentários. Então, vejam, de carteira assinada para não carteira assinada, a razão, conforme o texto, é de um trabalhador para 3. Vamos chamar de X aqueles que têm carteira assinada. Conforme texto, nós temos aqui, não tendo carteira assinada, 4,4 milhões. Nós temos aqui, então, uma proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, 3x é igual a 3x igual a 1 vezes 4,4, que dá 3x igual a 4,4. Daqui nós tiramos que x, aqueles trabalhadores com carteira assinada, será 4,4 dividido por 3. Dividindo isso aqui, nós temos aqui aproximadamente 1,46 milhões. Somando com esses 4,4 milhões, nós temos aqui o total de trabalhadores, total de 4,4 mais 1,46, aproximadamente 5,86 milhões. Como aqui está no intervalo, a alternativa correta é exatamente a alternativa letra B. Questão 17. Em uma publicação da Agência Brasil em 6 de 12 de 2021, o coordenador do projeto de monitoramento de praias informou que o projeto havia 6.747 pinguins de Magalhães no litoral brasileiro, na temporada de imigração de 2021. De acordo com o coordenador, o número de pinguins de Magalhães registrado naquela temporada de imigração foi 20% maior que o registrado na mesma temporada do ano anterior, ou seja, houve um aumento de 20%. Com base na informação, o número de pinguins de Magalhães registrado na temporada de imigração de 2020 ficou entre, ou seja, no ano anterior. Esta questão aqui é uma questão recorrente em concursos da Fundação Vunesp e também em outros concursos, só que está dentro de um texto contextualizado. Então, vejam, o que o problema está pedindo? O número de pinguins na temporada anterior. Para essa temporada, houve um aumento de 20%. Então, o que nós temos? Que a temporada de imigração teve 20% a mais, ou seja, 100% mais 100%, que dá 120% de X, uma vez que houve um aumento de 20%. Então, esse valor, conforme texto, ele é equivalente a 6.747 pinguins. Então, nós temos 120% na forma centesimal, é 1,20x, que é igual a 6.747. Portanto, x
que é a quantidade de número de pinguins de Magalhães da temporada anterior, vai ser exatamente 6.747 dividido por 1,20. Dividindo isso aqui, nós encontraremos exatamente 5.622 pinguins de Magalhães, que está exatamente na alternativa letra D. O que nós poderíamos fazer é resolver isso aqui utilizando uma regra de 3 simples. Questão número 18. Uma empresa de vendas é composta por uma matriz. Veja aqui o gráfico. Uma filial A e uma filial B, sendo que nas filiais, os vendedores são externos, conforme aqui o diagrama aqui. E na matriz, há vendedores internos e externos. O gráfico a seguir apresenta a participação da matriz e das filiais no total de vendas no mês de julho, sabendo-se que na matriz 4/5 das vendas efetuadas pelos vendedores externos, que está exatamente aqui, em julho, ocorreram na segunda quinzena. Tais vendas correspondem ao total de vendas efetuadas em julho A. Então vamos lá para os comentários. Veja. Nós temos aqui a filial B, a filial A, então 30% com 40 dá 70, então aqui nós temos 30%. O que nós temos que verificar? Exatamente essa região aqui, essa aqui é a matriz. Observe, essa região aqui que está assinalada. Então, o que eu tenho que calcular primeiramente? 30% de 45%, que corresponde, na realidade, ao seguinte, 4/5. Então, 4/5 de 30% é 0,3 vezes 45% é 0,45. Efetuando esse cálculo aqui, nós temos exatamente 4 vezes 0,3, 0,45, dá 0,54 dividido por 5. Efetuando essa divisão aqui, nós temos aqui 0,108 na forma centesimal. Multiplicando por 100, nós temos exatamente 10,8%, que é a alternativa letra A. Questão número 19. O número total de funcionários de uma empresa foi dividido em 2 subgrupos, com base em certo atributo, com o objetivo de participar de uma simulação de acidente. Um subgrupo A com 108 pessoas e um subgrupo B com 180 pessoas. Para a simulação, serão montadas o maior número de equipes possível, cada uma delas contendo X funcionários de A e Y funcionário de B, de modo que cada funcionário participe de apenas uma das equipes. Em cada equipe, a diferença entre os números de funcionários dos subgrupos B e A deverá ser, ou seja, B terá mais funcionário que A. Vejam, então nós temos um problema aqui que nós vamos utilizar para achar o número máximo de equipes. Nós vamos utilizar o máximo divisor comum pelo método da decomposição simultânea. Nós comentamos que poderia cair uma questão de máximo divisor comum e uma de mínimo múltiplo comum. Então, vamos calcular qual que é o maior divisor de 108 e 180, fazendo pelo método da decomposição simultânea. Então, vejam, dividindo esses números pelos números primos, que são 2, 3, 5, 7 e 11, os divisores comuns eu vou colocar em vermelho. Então, o primeiro divisor comum é o 2. É divisor comum porque 108 é divisível por 2 e 180 também. Dividindo por 2, eu tenho 54 e 90. Novamente, podemos dividir por 2. Continua divisor comum. Coloca em vermelho. Dá 27 e 45.
não temos mais divisão por 2. O próximo divisor comum é o 3, que é o número primo 3. É comum, coloca em vermelho. 27 dá 9, 45 dá 15. Ainda nós podemos dividir por 3, que é um divisor comum. Coloca em vermelho. Dá 3 e 5. O próximo divisor continua sendo 3, mas não é comum, porque somente 3 é divisível por 3, 5 não é. Então, repete o 5, vai dar 1 e 5. O próximo divisor é o 5, então terminou a fatoração simultânea. Então, o maior divisor comum desses números simultaneamente é exatamente 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 36 equipes. Quantos elementos em cada equipe? No subgrupo A vai ter 108 dividido por 36 equipes, dá 3 funcionários para cada equipe. No subgrupo B, que tem 180 funcionários, dividido por 36 equipes, dá exatamente 5 funcionários. Portanto, a diferença do subgrupo B menos A vai ser exatamente 2 pessoas. Alternativa à letra B. Questão 21. A questão 20, como tem um enunciado maior, vou resolver na próxima tela. Questão 21. Um objeto cunhado em madeira tem o formato de paralelepípedo reto retangular com volume de 910 centímetros cúbicos. Sabendo que sua altura é 5 centímetros e que a diferença entre as medidas da aresta de sua base é de 1 centímetro, ou seja, uma das arestas tem 1 centímetro a mais. A medida da menor aresta da base excede a altura desse prisma em. Então, vejam, vamos lá. O que é um prisma na forma de um paralelepípedo? É exatamente composto por essas 3 medidas. A base é um retângulo de dimensões A, B e C e a altura C. Então, o volume é A vezes B vezes C. O que diz o enunciado? A altura mede 5 centímetros e a base, uma delas tem 1 centímetro a mais. Então, vou chamar isso aqui de X, e isso aqui vai ser X mais 1. Calculando o volume em função de X, eu tenho que o volume vai ser X, que multiplica X mais 1, que multiplica 5, que é igual ao volume dado no enunciado. Então, já posso escrever direto 5 vezes X mais 1 é igual a 910. Fazendo aqui a distributiva, o que nós temos? 5x vezes x, 5x quadrado. 5x vezes 1, 5x. Então, nós temos a seguinte equação. 5x quadrado mais 5x, já passando 910 para o primeiro membro, menos 910. Já vou dividir por 5 para ficar com esses coeficientes menores. Então, vai ficar exatamente x quadrado mais x menos 182. Isso aqui igual a zero. Equação completa. Vamos tirar o delta. B quadrado menos 4AC. 1 menos 4 vezes 1 vezes 182. Aqui, desculpa, pessoal, aqui tem um sinalzinho de menos aqui. Então, aqui ficou faltando um sinalzinho. Deixa eu verificar aqui. Então, aqui tem um sinalzinho de menos aqui. Então, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, vai dar 1 mais 728, que dá 729. Então, delta 729. Aplicando a fórmula de Bhaskara, menos 1, raiz de 729 é 27, dividido por 2. Então, primeira raiz, por sinal mais. Então, vai ficar menos 1 mais 27 dividido por 2, 26 dividido por 2 dá 13 centímetros. O outro valor dá negativo, porque é menos 1, menos 27, então está excluído. Então, a medida x mede
13 centímetros. Então, aqui mede 13, aqui mede 14. Então, a menor aresta da base, porque aqui está dizendo, a menor aresta da base excede a altura em quantos centímetros? Como a aresta da base menor mede 13, a altura mede 8, a diferença é exatamente 8 centímetros. Alternativa, letra E. Agora vamos para a questão número 20. Um pedaço de papel retangular com perímetro de 30 centímetros será dividido em duas partes, conforme nós temos aqui nesta figura. Então, o papel é esse inteiro, dividido em duas partes, parte 1 a parte 2. Após a divisão, quanto é que vale o perímetro da parte 1? Então, vejam, questão de geometria plana. Vamos lá. Quais são as medidas? Vamos lá, vamos colocar. Como aqui é 4,5 cm, aqui é 4,5 cm, aqui vai medir 9 centímetros. 9 centímetros com 9 centímetros dá 18. Como o inteiro é 30, então nós teremos aqui, como é um retângulo, 6 centímetros na parte superior, 6 centímetros na base inferior. Como nós queremos calcular o perímetro dessa parte 1, já temos essa medida e já temos aqui que é 4,5. Vamos calcular esta medida de A até C. Se vocês observarem, esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, porque aqui é um papel retangular, portanto, aqui é um ângulo 90 graus. Então, o que nós vamos fazer? Calcular o Pitágoras no triângulo ABC, chamando essa medida pontilhada de x, que é exatamente o lado dessa figura parte 1. X é exatamente a hipotenusa do triângulo ABC. Então, x quadrado é igual a 6 quadrado mais 4,5 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 centímetros e meio ao quadrado, 20,25. Portanto, x quadrado é 36 mais 20,25, que dá exatamente 56,25. Daqui nós tiramos que x é a raiz quadrada de 56,25. Como nós temos que x é medida do lado, x pegamos com o valor positivo, 7,5 centímetros. Então, aqui nós temos aqui 7,5 centímetros. Portanto, o perímetro da parte 2 vai ser 9 mais 6 mais 4,5 mais 7,5. Somando isto aqui, nós temos exatamente 28 centímetros, alternativa à letra E. Questão 21. Então, vejam, nós temos aqui a tabela a seguir foi elaborada com informações apresentadas do boletim Acompanhamento da Safra Brasileira, grãos, safra de 2022-2023. Sétimo levantamento, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Balanço de oferta e demanda, algodão em pluma em 1.000 toneladas. Com base nas informações da tabela, é correto afirmar que o volume de exportação de algodão em pluma na safra 2021-22 em A, B, C, D e E. Então, vejam, vamos fazer os seguintes cálculos. Vejam, notem aqui na tabela que o estoque final é sempre transportado para o biênio seguinte. Então, vejam, esse estoque final foi transportado para o biênio 19-20. Este estoque final transportado aqui. Então, isso aqui vai para cá. 1.391,9 mil toneladas. Então, vejam, somando isto aqui, dá exatamente. Então, porque o que é essa diferença aqui? Eu tenho que somar
vai dar exatamente. Então, somando o estoque inicial, produção e importação, tirando o consumo, tirando a exportação, dá o estoque final. Então, nós temos aqui, esta soma aqui, eu já fiz o cálculo, dá exatamente 3.947,70 mil toneladas. Vamos verificar aqui, está em unidade 1.000 toneladas. Então, o que nós temos que fazer? Vamos achar esse valor aqui, vamos chamar de X. Então, o que nós temos? Este valor aqui, menos esse valor, dá esse valor que está em cima embaixo da minha imagem aqui, que está atrapalhando. Mas tudo bem, vou escrever do lado esquerdo. Então, eu tenho 3.947,70 menos 705 menos X é igual exatamente esse valor que está encoberto. 1.439,0 toneladas. Então, vamos lá. Ele quer calcular o que aconteceu com este valor em relação à exportação ao biênio 18, 19, 20, 20 e 21. Observe aqui, ó, 19, 20, 18, 19, 19, 20. Então, vamos lá. Resolvendo essa equação, eu tenho aqui esse valor menos esse, dá 3.242,7 menos X, que é igual a isso aqui. Esse valor passa para o segundo membro, fica então menos X é igual a 1.439 menos 3.242,7. Esse valor aqui dá negativo. Multiplicando por menos 1, eu já encontro que X, esse valorzinho aqui, é 1.803,70. Agora nós temos que calcular esse valor comparado com os anteriores, correto? Eu já fiz o cálculo aqui, então vou calcular este valor aqui em relação ao biênio 18-19, que vai ser a resposta correta comparando com esse aqui. Então, efetuando aqui, eu tenho esse valor aqui, a exportação do biênio 2021-22 menos o biênio 18-19, vai dar exatamente 1.803,7 menos 1.613,7, dá exatamente 190 mil toneladas. Se vocês observarem aqui, é exatamente a alternativa a letra C. Excedeu o volume de exportação da safra de 18-19 em 190 mil toneladas. Questão bem interessante, um pouquinho trabalhosa, porque tem vários números decimais. Alternativa a letra C. Questão 23. Vamos lá. Para a aquisição de um equipamento foram feitos os orçamentos A, B, C e D. Adicionados os valores dos orçamentos A e B, a soma é 15 mil. Adicionados os valores dos orçamentos B e C, a soma é 18 mil. E subtraído o valor do orçamento D, aqui que tem que tomar muito cuidado com a interpretação do texto. Orçamento D do orçamento B, a diferença é de R$1.000. Sabendo que o valor do menor orçamento é de 1.500, menor que a média aritmética simples dos quatro, ele foi de quanto? Então, eu quero saber o menor orçamento. Então, veja, vamos lá. Vamos equacionar isso aqui. Primeira equaçãozinha, A mais B, 15 mil. Correto? Segunda equação, B mais C, 18 mil. Terceira equação, subtraído o valor do orçamento D do orçamento B, a diferença é 1.000. Então, aqui que tem que tomar muito cuidado. Então, B menos D é igual a 1.000. Olha aqui. Subtraído do orçamento D do valor de B. Então, como aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1, explico depois por quê. Então, multiplicando por menos 1, fica menos, mais e menos. As demais equações eu vou manter
da forma que está. B mais C, 18, A mais B, 15 mil. Por que eu fiz aqui? Porque quando eu somar essas três equações, olha o que acontece com B menos B. Dá zero. Fica simplesmente a soma do A mais B mais C, mais D, que vai ser 33 menos 1.000, 32 mil. Então, a soma simples do orçamento A mais B mais C mais D é 32 mil. Por quê? Eu quero saber a média aritmética simples. O que é média aritmética simples? É a soma dos 4 orçamentos dividido por quanto? Por 4. Então, a média A mais B mais C mais D dividido por 4, 32 mil dividido por 4, a média simples é 8 mil reais. Por quê? O exercício está dizendo que o menor orçamento é R$1.500 menor que isso aqui. Então, o menor orçamento vai ser exatamente 8 mil reais menos 1.500. Ou seja, a média menos 1.500, que dá 6.500 reais. Alternativa à letra E. Questão 24. Então, esta é a última questão desta videoaula. As demais questões de 25 até 30, nós vamos gravar uma outra videoaula. Então, vejam. Considere a seguinte afirmação. Ou Flávio é funcionário público, ou Flávio é funcionário de empresa privada. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para a afirmação apresentada. Então, questão também bem simples, bem rápida. Vejam, eu tenho aqui ou seja, a negação desse conectivo ou. Ela é equivalente ao C e somente C. Se vocês observarem aqui nas alternativas, a única alternativa que tem o conectivo C e somente C é a alternativa letra B. Portanto, resposta alternativa letra B. Então, essas foram as primeiras questões de número 16 até a questão número 24 da prova de agente de defensoria pública, que foi realizada neste dia 16 de julho. As demais questões, próxima videoaula. Gostaram? Então não esqueçam, façam a inscrição no canal. Ative o sininho, assim vocês receberão notificações das demais videoaulas de matemática e raciocínio lógico do canal. E se vocês gostaram, não esqueçam, dá aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos da banca Bunesp, cliquem na playlist. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.